Olá, meu nome é Paulo Cabral. Olá, meu nome é Gabriel Silva. Olá, meu nome é Bruno Liang. Hoje falaremos um pouco sobre o movimento do arcadismo, do neoclassicismo brasileiro. Como ele veio parar aqui no Brasil, como eram suas pinturas, como elas eram feitas. Também falaremos sobre a Inconfidência Mineira e algumas curiosidades. Peço também que prestem bem atenção ao passar dos slides, pois o plano de fundo de cada um desses slides está representado com alguma pintura desta época e é mais uma maneira de vocês verem como elas eram feitas. Bom, começando com a introdução, vou falar um pouco sobre o neoclassicismo. O neoclassicismo teve como base os ideais do iluminismo, como, por exemplo, o Montesquieu e o Voltaire. Interesse pela cultura da antiguidade clássica. Bom, foi um movimento artístico e cultural dos séculos XVII e XIX que inovou diversas informações literárias, artísticas e esculturais, estimulando uma valorização das tradições greco-romanas. E, bom, o classicismo, também chamado de arcadismo, recebeu uma forte influência iluminista. Isso é perceptível nas pinturas que buscavam retratar as formas e a estética das artes clássicas. Bom, agora falarei um pouco sobre a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi um movimento separatista que resultou em uma das maiores revoltas organizadas contra a coroa portuguesa no decorrer do período colonial, que envolveu boa parte da milícia de Minas Gerais. Os principais escritores árcades que participaram do movimento da Inconfidência Mineira foram Tomás de Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto. Porém, havia um homem que não tinha tanto uma informação intelectual similar com as dos demais escritores, chamado Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes. Tiradentes foi um dentista tropeiro, comerciante, militar e ativista político brasileiro. E, além de tudo isso, também foi um dos que lideraram a Inconfidência Mineira. Agora, trouxemos um pequeno vídeo que vai contar um pouco sobre o que foi todo esse movimento da Inconfidência Mineira, como ela ocorreu e qual foi o seu desfecho. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, tornou-se um dos grandes personagens da nossa história. Mas será que você sabe realmente quem ele foi? Para começar, esqueça a barba longa e os cabelos compridos. Esta imagem foi fabricada no início da República para lhe dar a aparência de um Jesus Cristo brasileiro. A verdade é que um militar como ele, naqueles tempos, poderia ter, no máximo, um pequeno bigode. E os relatos da sua prisão confirmam que ele teve os cabelos e a barba raspados antes do enforcamento. No entanto, a causa que ele defendia era das mais importantes. Em 1789, o Brasil era apenas uma colônia de Portugal, que cobrava um imposto conhecido como quinto, ou quinto dos infernos, expressão muito utilizada na época. Na prática, 20% de todo o ouro aqui encontrado era da coroa. E mais, se os portugueses não recebessem pelo menos 1.500 quilos de ouro por ano, eles poderiam confiscar os bens da população num processo conhecido como derrama. O resultado foi o endividamento de grande parte da elite de Minas Gerais. Fazendeiros, mineradores, padres, intelectuais e militares começaram, então, a conspirar contra o reino português, num movimento denominado Inconfidência Mineira. Inconfidência para os portugueses, que se sentiam traídos, mas para os brasileiros, a expressão mais adequada é Conjuração Mineira.
Inspirado pela independência dos Estados Unidos e pelo iluminismo francês, eles pretendiam criar uma república independente e separatista, mas divergiam em relação ao fim da escravidão. O símbolo do movimento era um triângulo com a expressão "liberdade, ainda que tardia". Os conspiradores se reuniram e decidiram que o dia da revolta seria no mesmo dia da derrama, para obter a simpatia da população. Mas esqueceram de combinar com Joaquim Silvério Reis e mais 2 traidores que denunciaram o plano, numa espécie de delação premiada pelo perdão de suas dívidas. O governo, espertamente, suspendeu a derrama, mas abriu a devassa, uma investigação que resultaria na prisão dos envolvidos. Todos negaram a participação no movimento, menos Tiradentes. Quase 3 anos depois, 12 dos encarcerados foram condenados à morte, mas Maria I, rainha de Portugal, transformou a sentença em banimento, para não entrar em choque com a elite mineira. No entanto, manteve o enforcamento de Tiradentes, o único conspirador realmente pobre. O episódio bárbaro, em vez de intimidar a população, acabou se tornando um símbolo de resistência e luta por uma nação brasileira independente, fazendo de Tiradentes um mártir cultuado tanto pela direita como pela esquerda. Bom, esse foi um pequeno vídeo que vai contar um pouco mais sobre a Inconfidência Mineira. Bom, agora eu vou falar sobre o poeta Frei José Santa Rita Durão. Frei José Santa Rita Durão nasceu em 1722 na cidade de Mariana, em Minas Gerais, e estudou no Colégio de Jesuítas. Ele se formou em teologia pela Universidade de Coimbra e inscreveu-se na Ordem de Santo Agostinho. Publicou seu poema em 1781, chamado Caramuru. Estima-se que ele foi estimulado pela publicação de Basílio da Gama, que divulgou seu poema em 1769, chamado O Uruguai. O poema Caramuru pertence ao gênero épico, que apresenta elementos bem comuns, pois traz o antigo estilo dos poemas. O poema em questão retrata sobre um náufrago português que conviveu entre os tupinambás. Agora, a gente trouxe 2 pequenos vídeos, que o primeiro vai falar um pouco sobre os poetas e os grandes pintores que viveram nesta época. Prestem muita atenção, porque muitas das imagens que irão aparecer, a gente com certeza já viu em livros de histórias, e muitas vezes vimos em outros vídeos ou em outros lugares. Hoje nós iremos falar sobre o neoclassicismo no Brasil. Em 1808, chega ao Brasil a família real e a corte portuguesa. Isso impactaria profundamente a realidade da sociedade brasileira desse período. Logo em seguida, em 1816, chega a Missão Artística Francesa, comandada por Taunay e por Debré. Já temos um vídeo sobre isso nesse canal. O principal intuito dessa missão era instituir no Brasil a primeira escola de arte, que seria a Academia Imperial de Belas Artes. Os artistas que vieram nessa missão, principalmente Taunay e Debré, eles trouxeram uma formação acadêmica no estilo neoclássico. No mesmo período em que isso acontecia na França, na Europa, aconteceu também no Brasil, ou seja, foi a primeira vez em que o estilo artístico aconteceu na Europa e no Brasil no mesmo período. Esse estilo regeu toda a produção artística brasileira desde 1816 até praticamente 1922 com a Semana de Arte Moderna. Formou-se então dentro da academia um grupo de profissionais, um grupo de artistas que se afastava cada vez mais do estilo barroco e do rococó, e que, por sinal, já temos vídeos sobre esses 2 assuntos aqui no canal. Esses artistas aproximaram o seu trabalho do estilo neoclássico, porém esse estilo era muito mais frio e impessoal, e isso fez com que essas pinturas ficassem distantes da realidade do povo brasileiro.
E esse estilo, então, foi o predominante no Brasil por mais de um século e foi rompido somente com a Semana de Arte Moderna de 1922. Entre os artistas brasileiros desse período, destacam-se Vitor Meirelles, Pedro Américo, Rodolfo Amoedo e Henrique Bernardelli. Além do escultor Rodolfo Bernardelli, que foi diretor da instituição por 15 anos. Uma das obras mais famosas do artista Vitor Meirelles foi a Batalha dos Guararapes. E nessa obra a gente pode perceber uma forte influência neoclássica, porque esse fato foi narrado, foi pintado por ele de uma forma extremamente heróica, assim como era feito com os fatos que aconteceram na Europa durante esse período. A obra O Grito do Ipiranga, de Pedro Américo, é uma das mais importantes de todo esse estilo, de todo esse período, porque narra um fato muito importante que foi a independência do Brasil. Ele colocou o Dom Pedro em cima do cavalo com a espada na mão, imitando a posição dos imperadores romanos, que também eram representados em cima de cavalos. E esses artistas tendiam a enaltecer e a tornar os fatos históricos mais heróicos. Sempre eles mostravam os acontecimentos históricos de uma forma mais fantasiosa, mais heróica. E um exemplo disso é a obra Tiradentes Quartejado, de Pedro Américo. Nessa obra, ele coloca partes do corpo de Tiradentes, é uma obra bem forte, bem impactante. Ele coloca partes do corpo de Tiradentes como se estivesse numa escada com um crucifixo atrás, meio que copiando ou então igualando Tiradentes a próprio Jesus, que foi um grande personagem da história cristã. E nessa obra, ele trouxe o Tiradentes como um grande herói que deu a sua vida por um ideal maior. Era muito importante para aquele período colocar ou demonstrar esses fatos históricos dessa forma romantizada, como se fossem grandes heróis. Mas nós sabemos, né, que estudamos a história, que isso não acontecia muito bem assim. Mas era assim que eles queriam que a população visse os fatos que aconteciam naquela época. Eu tenho um pedido muito especial para fazer para você. Compartilhe esse vídeo com... Muito interessante o vídeo, né? Vou falar que particularmente eu não sabia que muitas das imagens que a gente viu, eu já tinha visto anteriormente em livros de história, mas eu nunca soube que era desse período do classicismo, do período do acadismo, e eu particularmente gostei muito. Agora, a gente separou um outro vídeo. Só que, na verdade, é uma música do professor Joãozinho, que vai falar um pouco sobre o neoclassicismo, também sobre os escritores, e vale muito a pena, mas como algo mais descontraído. Então, tentem, relaxem, vamos escutar essa música muito divertida. Thomas Antônio Gonzaga fez Marília ter de seu, Cláudio Manuel da Costa Vila Rica escreveu, são poetas do arcadismo, que em Minas Gerais nasceu. Arcadismo é campo, pastor bucolismo, Mimese dos gregos, neoclassicismo. Arcadismo é campo, pastor bucolismo, Mimese dos gregos, racionalismo. Grande Basílio da Gama escreveu o Uruguai, Frei Santa Rita Durão fez Caramuruai. Lembre de cartas chilenas e das críticas sociais. Arcadismo é campo, pastor bucolismo, Mimese dos gregos, neoclassicismo. Arcadismo é campo, pastor bucolismo, Mimese dos gregos, racionalismo. Arcadismo é campo, pastor bucolismo, Mimese dos gregos, neoclassicismo. Arcadismo é campo, pastor bucolismo, Mimese dos gregos, racionalismo.
Como eu disse, é uma música muito mais descontraída. Quem quiser ouvir, a gente vai deixar o link de todos os vídeos aqui no chat para vocês poderem ver quem curtir. Bom, eu sou o Paulo Cabral. Eu sou o Gabriel Silva. E eu sou o Bruno Lianga. E este foi o nosso trabalho sobre neoclassicismo, sobre arcadismo brasileiro. Tchau, gente! Tchau, gente. Valeu. Tchau.